pontos na mesa só, porque assim, as pessoas confundem e não vão entrando em detalhes. Os detalhes são importantes. O posicionamento do próprio YouTube e gente, vamos lá. Vocês que acompanham o Flow sabem muito bem que a gente teria todos os motivos para reclamar do YouTube, para reclamar do Google. Afinal, fomos desmonetizados. Sim. Colocaram removidos. Shadowban em episódios que nós temos consciência. Existiu uma comoção das Big Techs para nos colocar à margem da voz na internet. Então, assim, eu teria tudo para reclamar. Só que, quando você pega realmente o que está sendo discutido e os dados, o YouTube removeu mais de 1 milhão de conteúdos que eles consideraram impróprios ou contra as políticas da empresa. Nesse período, o governo pediu a remoção de 1.700 conteúdos. Então, por conta própria, o YouTube já remove 1000 vezes mais conteúdos do que o governo consegue dar conta de pedir para tirar. Então, quando você pega esses números, mesmo que tivesse uma agência lá, que vão ser 3 ou 4 pessoas que vão falar assim, tira esse conteúdo do ar. Você não vai dar conta do que as próprias ferramentas já fazem hoje, que é o controle prévio por palavras, por tipos de imagem. Inteligência artificial tá aí para ajudar também nisso. Muitas das Big Techs já usam inteligência artificial para reconhecer, por exemplo, se tem algum menor no vídeo, se tem algum crime sendo praticado no vídeo, se tem algum som ou palavra que não pode ser dita. Já existe isso tudo, por isso que essa é uma remoção de 1 milhão. Então, muito que essa lei está falando que tem que ter, já tem. Só que ela vem com esse conselho, com essa coisa toda abraçada, e junto coloca a questão dos jornalistas, junto coloca a questão da imunidade parlamentar, junto coloca um monte de coisa assim. No final, o pele das fake news, cadê a fake news? Uhum. Que é um exemplo para mim que eu acho ótimo, por isso a regulação da transparência. Olha como o Twitter tem feito. Quando acontece alguma coisa lá, os usuários já vão colocando, já vai sendo feito uma varredura ali em relação àquela postagem, algo do tipo, e já entra embaixo. Fake news, tá aqui o link que fala sobre isso, tá aqui. Isso é o melhor. Uhum. Óbvio, se é um crime, tira do ar. Se é uma fake news, fala que é fake news. Põe uma flag ali. E não lá, põe um shadow ban e tira o cara do ar, porque assim, muitas coisas que são ditas como fake news, no final acabam não sendo. Lembrando que no processo eleitoral, quando não existia um primeiro movimento desse, que era temporário, não podia falar que o Lula, por exemplo, tinha relações com Cuba, com Ortega, com o Maduro. Tá tudo mostrado que tem. Ninguém tava falando que não podia falar que ele aquelas questões de crime, etc. Concordo. Mas várias questões que foram proibidas de serem ditas durante a eleição, passada a eleição, todas comprovadas como verdade. Então, o que era fake news? Quem que diz o que é fake news? Esse é o grande ponto. Eu queria aterrissar numa questão que dialoga com o que você está falando. Aterrissar no sentido assim, só de entrar num ponto bem prático, que é a questão da responsabilização do meio pelo conteúdo. Né? Então, na distinção clássica entre o meio e a mensagem, o debate é, no final das contas, se o meio é responsável pela mensagem. Talvez tenha uma coisa que a gente discorde, que assim, na minha opinião, dentro de determinadas situações, o meio tem que ser responsável pela mensagem. Simples assim. Eu acho que quando o Telegram é notificado porque tem um grupo em que estão planejando ataques a escolas e ele não faz nada para tirar esse canal do ar, e depois, na verdade, depois tirou, mas não passa os dados de práticas criminosas para a Polícia Federal, eis aí, tem um problema. Então, eu vejo isso aí dessa maneira. O meio tem que ser responsabilizado pela mensagem, porém, dentro de determinadas circunstâncias. O risco que eu vejo nessa história toda, assim, eu tenho que concordar com as Big Techs quando elas viram e falam assim, olha, tudo bem, mas se o meio tem que ser responsável pela mensagem, o mínimo que eu posso fazer é subir muito a minha heurística. E a gente, quem não lembra, durante a pandemia, eu nem usava, né, eu comecei com redes sociais aqui, né? Comecei por causa do Igor, né? Não é possível você não ter o LinkedIn, não, o Instagram, a primeira vez que eu vim aqui. E aí, beleza. Mas, então, mesmo no começo, eu lembro que você ia publicar alguma coisa e ela envolvesse Covid,
o negócio já era bloqueado. Sim. Ou seja, o grande problema, eu faço quase que um contraponto ao que você está colocando, que assim, os algoritmos não são bons o suficiente. Isso é um fato dos dias de hoje. Então, se a barra tem que subir demais, porque de qualquer maneira o meio vai ser responsável pela mensagem, é verdade que pode acontecer mesmo de haver um afunilamento e aí uma estupidificação. Porque se eu só posso discutir o que é motivação, né? O vamos sorrir amanhã, há uma estupidificação do debate, né? Então, existem arestas no debate. Eu não tô nem entrando no seu ponto, eu tô para um outro lado, assim. Mas nesse outro lado eu vejo isso mesmo. Eu vejo que então tem um problema que está nas entrelinhas e nas antípodas do que muitas vezes se diz, que é os algoritmos de reconhecimento não são tão bons assim. Eu tenho até um artigo sobre isso. Por que os algoritmos decisórios falam lá na minha coluna na Folha, na Ilustríssimo? Eles erram pra caramba. Então, da Meta, todos eles, tá? Os algoritmos baseados em Deep Learning que fazem extrapolação, é diferente do Natural Language Processing do ChatGPT, que também erra por outro sentido. Mas, percebe? Então, o problema é, então, como é que você vai fazer seleção com base em algoritmos que tem a sua taxa de acerto de, sei lá, não sei quantos, mas de 80% a 90%. Ué, na dúvida eu rebaixo, aumento o meu threshold, né? O meu limiar se torna mais sensível, ou seja, na prática eu rebaixo assim, a taxa de flags, né? De notinhas, porque são scores, né? Então, assim, um score mais baixo, uma notinha mais baixa é suficiente para levar à remoção automática do conteúdo. É assim que funciona. Ele tem um monte de flags que compõem depois sistemas numéricos que vão determinar se aquilo é nocivo ou não. Ele vai entrar num tranche, numa faixa de potencial nocivo. O que eu vou fazer é rebaixar e, portanto, aumentar a sensibilidade algorítmica e, portanto, tirar um monte de conteúdo que não tem nada a ver. Então, esse é o problema. Desculpa que você ia falar, eu falei um monte. Não. O que eu ia falar só é que, assim, uma outra coisa que é muito esquisita e que... E aí? Curtiu esse corte? Então comenta aí. O que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?